que eu comentei que talvez eu seja um bom ouvinte nato. Mas, obviamente, isso não significa que você não pode desenvolver ou melhorar essa habilidade. Como está no próprio título, a escutativa é uma soft skill. Então, é uma skill, então é uma habilidade, e como toda habilidade, a gente precisa de prática. Não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, que simplesmente vai ser o mestre dos magos da escutativa. Então, para quem perguntou como que eu posso desenvolver a escutativa, chegamos. E aí, se você estava escutando até agora e fazendo outra coisa, presta atenção agora. Já começa a utilizar a escutativa aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, tire as distrações. Isso é o óbvio que precisa ser falado. Mas precisa ser falado. Como eu falei antes, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Definitivamente. O nosso cérebro não é multitasking. Você só tem uma atenção. Então, se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você está fazendo uma coisa, aí você para e faz outra, e aí você para e faz outra, a primeira, e aí você para e faz a segunda, e aí você para e faz a primeira, e aí você para e faz a segunda. Você fica petecando a sua atenção. Isso pode ser, estou estudando, e aí eu venho aqui e olho o celular, tem uma notificação. Aí volto a estudar, aí pego o celular, tem notificação. Deixa eu ver aqui, ó. Tem notificação aqui, tem solicitação de conexão no LinkedIn, tem e-mail do LinkedIn e tem outro e-mail. Aí agora eu volto para dar aula aqui para vocês. Eu estava falando do quê? É de tirar as distrações, né? Distrações. Ah, tá. Então, aí você tem que tirar as distrações. Eu já tô perdidaço, eu já não sei onde eu tava mais, entendeu? Do que eu tava falando, qual que é a linha que eu tava seguindo, o raciocínio que eu tava... Eu cortei esse raciocínio no meio do bagulho. Isso para nossa atenção. Nossa atenção, tá? Então, tire as distrações. Tira o celular de perto. A hora que você estiver conversando com a pessoa, você não fica mexendo no celular. Porque você está escutando aquela pessoa. Não é isso que você está fazendo? É isso. Não é isso que você se propôs a fazer, lembrando que é uma escolha. Você precisa escolher prestar atenção naquela pessoa. Então, tire as distrações. O máximo que for possível, obviamente. Então, vocês que fazem terapia. O psicólogo de vocês tá lá atendendo vocês, escutando música ao mesmo tempo? Não tá. Ele tá ali escutando vocês. Se o psicólogo de vocês tá atendendo vocês e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, procure outro profissional, tá? Porque definitivamente esse psicólogo, essa psicóloga não tá usando o básico da psicologia, que é a escutativa. Então, elimine o máximo possível as distrações, para que você consiga focar no que a pessoa tá falando. Segundo tópico, evite, e esse aqui já é mais difícil um pouco, evite se distrair com os seus pensamentos. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tirar a distração, você tira o celular ali de perto, né? Foca ali no que a pessoa tá falando e tal. Agora o segundo, que é evitar se distrair com os seus pensamentos, aqui já começa a ficar dificinho. Por quê? Às vezes a pessoa tá ali te contando alguma coisa, e você entra num universo paralelo e começa a pensar em alguma coisa. Aquela pessoa falou, aí te deu um gancho pra você pensar em alguma outra coisa, e aí você entra no multiverso da sua cabeça e vai pensar em outra parada, e a pessoa tá ali falando ainda, você não tá escutando nada do que ela falou. Então, por exemplo, a pessoa foi, ela tá ali te contando que, aí eu tava lá, aí passou 3 carros de polícia seguindo o cara na moto, o cara na moto já subiu no passeio, a sua cabeça já não tá ouvindo mais nada. Foi só até aí que você ouviu. Porque a hora que ele falou, passou 3 carros de polícia, você já pensou, carro? Será que eu tranquei o carro? Não, mas eu não lembro de ter escutado o alarme ativar. Putz, se eu não tiver trancado o carro... não, mas tem seguro pelo menos, tá de boa. E nisso a pessoa tá ali contando da perseguição loucamente. Você não faz ideia do que ela falou mais. Na hora que ela falou carro, a voz dela foi só indo pro fundo, se distanciando, e você tá aqui pensando no seu carro, se você trancou o seu carro. Então, segundo tópico, evite se distrair com seus pensamentos. Foca ali nessa pessoa, no que ela tá falando, e não no que veio na sua cabeça, uma maluquice sua qualquer. Além disso, não interrompa a pessoa. Deixa ela falar e presta atenção no que ela tá falando. É lógico que isso aqui não é uma regra absoluta, né? Porque, tipo assim, às vezes você quer comentar alguma coisa, você vai interromper. Você tá conversando de boa. Às vezes você quer fazer uma piada e piada precisa de timing. Então você tem que interromper pra fazer a piada. Porque senão passa o time e aí você não consegue fazer a piada. Mas, quando você tá usando essa escutativa, você tá prestando atenção na pessoa, não interrompe ela. Deixa ela falar. E se você falar alguma coisa também,
não traga a conversa para você. Você pode até algum paralelo com você, mas não vire o centro das atenções, o centro do assunto, que o assunto não seja você. Você pode até, tipo assim, a pessoa foi e falou, porque eu gostava muito de quando eu era mais novo, que eu treinava handball e tal, aí parará, mas aí depois eu mudei de escola, e aí que não sei o que, e fui na outra escola, não sei o que. Eles falam, você treinava? Nossa, eu também. Quando eu era mais novo, eu também treinava handball, eu gostava bastante. Mas, e aí, como é que era nessa escola nova aí? Você puxou para você um pouco, mas só para estabelecer uma relação, ou seja, você não interrompeu necessariamente a pessoa para puxar o assunto para você. Você puxou pro seu lado só para criar a conexão entre vocês, que vocês dois, quando eram mais novos, treinavam handball. Ponto. Agora volta aí pro seu assunto, qual que é. E aí, com isso, a gente já vem pro outro tópico, que é perguntar mais. Então, deixa com que a pessoa fale. E se você tiver que falar alguma coisa, você pode perguntar mais. Igual eu acabei de fazer, nesse exemplo aqui. Eu também treinava handball, mas como é que foi na escola nova que você mudou lá e tal? Já acabei de fazer uma pergunta para que ela fale mais sobre. Porque, vejam só como tudo isso se junta. Eu tô prestando atenção naquela pessoa. Ela tá me contando uma história. Eu quero fazer um paralelo comigo só para estabelecer conexão, mas eu tô prestando atenção nela. Então eu sei do que ela tá falando. Então eu vou cortar aqui só para fazer um paralelo comigo e já vou fazer uma pergunta devolvendo para onde ela tava. Então no meio, a hora que eu terminei de fazer essa conexão, eu já devolvo o assunto para ela voltar a falar do que ela tava falando com uma pergunta. Como é que era na escola lá mesmo? Que você mudou de escola, né? Que você tava falando? E aí eu mudei de escola. Então, pergunte mais. E uma coisa muito importante do perguntar é que bons ouvintes são bons perguntadores, né? Porque você está prestando atenção no que a pessoa está falando. Então você não vai fazer pergunta idiota. Você vai fazer uma boa pergunta para que essa pessoa fale mais sobre, ou porque você ficou realmente curioso de tal detalhe. E uma boa pergunta faz com que a outra pessoa fale mais. Então, talvez, vou trazer outro exemplo aqui, o psicólogo vai, faz uma pergunta para você e fica em silêncio. Aí você fala. Fala. E para. E aí o psicólogo fica quieto. E aí você volta a falar, sem que ele faça nenhuma outra pergunta. Eu faço muito isso, tá? Eu faço uma pergunta pra pessoa. E aí ela vai, fala. Ela termina, eu fico quieto. Ela volta a falar. Porque aí ela fala de mais coisas que não foi a primeira coisa que surgiu na cabeça dela. Isso tem alguma importância terapeuticamente. Mas eu poderia fazer outra pergunta sobre alguma coisa que ela falou, para que ela volte a falar ou sobre aquilo ou sobre alguma outra coisa. Então, quando você faz pergunta, você instiga a pessoa a falar mais sobre ela. Olha só que interessante. E pessoas gostam de falar sobre si. Então, mais uma vez, você está criando boas relações. Você está estabelecendo boas conexões. Viu como tudo faz sentido no fim das contas? Quando você tira as distrações, não fica pensando, não fica focado em você, nem nos seus pensamentos. Você não interrompe a pessoa, não puxa o assunto, o foco do assunto para você e faz perguntas. Você obviamente vai fazer boas perguntas. Você está utilizando da sua escutativa. Como diz a Kat, beijinho de chefe.